Olá, essa é a entrevista na íntegra com a professora de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Cristina Reis, convidada pela FIPEA para compor o episódio de número 7 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos dessa entrevista e de outros convidados, acessando a página da FIPEA por Direitos e Democracia, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição da nossa série de bate-papos aqui para a FIPEA Mundo Pós-Pandemia, agora falando ainda sobre tecnologia, e quem está na ponta da linha comigo é a professora de Economia e de Relações Internacionais da UFABC, também vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial da universidade e vice-coordenadora do grupo de pesquisa em cadeias globais de valor, professora Cristina Reis, a quem eu já agradeço de antemão por aceitar o convite para o nosso bate-papo. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma grande satisfação estar com vocês, participar desse podcast, e eu espero que quem nos escute aqui goste dessas intervenções e conheça um pouquinho mais sobre cadeias de valor, tecnologia, e eu vou dar alguns pitacos, sobre as perspectivas para o país em termos de estrutura produtiva, de inserção nesses fluxos internacionais de comércio e de produção, a partir de uma visão estruturalista. Espero que agrade vocês. É o que a gente quer ouvir, os seus pitacos. E, bom, para começar então, professora, eu queria saber, na tua avaliação, como o Brasil, antes da pandemia, ele se inseria nas cadeias globais de valor e já emendando também como esse cenário ou se essa posição do Brasil muda com a chegada e ao longo desse período pandêmico. Bom, então tá legal, assim, vamos primeiro eu acho que colocar todo mundo na mesma página, A gente entende cadeias globais de valor como a fragmentação produtiva dos processos produtivos ao redor dos espaços geográficos mundiais que podem ter um caráter global, de estar espalhado esses processos produtivos em diversos países, ou mais regional, ou nacional, ou até mesmo local. É muito importante entender como se configuram, como operam, como se constituem essas cadeias globais de valor, porque influencia as políticas de comércio e de investimentos, e as mesmas são também influenciadas por elas, e vão impactar no médio e no longo prazo, principalmente, as perspectivas de desenvolvimento econômico de um país, o tipo e a quantidade de empregos gerados, a renda derivada dessas especializações produtivas, que não se resumem a produtos e serviços, mas sim a atividades e tarefas desses processos produtivos, desde as atividades mais intangíveis, chamadas de atividades de escritório, por exemplo, como pesquisa e desenvolvimento, marketing, serviços pós-vendas, quanto às atividades tangíveis, a transformação de matérias-primas em produtos, que a gente chama a produção em si, o mais chão de fábrica. Então, por tudo isso, é essencial refletir profundamente sobre a dinâmica dessas cadeias e sobre como se dá a integração do Brasil a elas, para que haja planejamento estratégico, tanto por parte dos governos quanto por parte das empresas. Bom, indo à pergunta, respondendo à pergunta sobre a posição do Brasil, eu quero lembrar que isso não é uma questão consensuada, tá? Então, eu vou trazer aqui a minha avaliação. Aí a minha avaliação, ela vai tentar ser muito cuidadosa, porque não existe uma única inserção. Cada CGV, vou abreviar aqui, Cadeias Globais de Valor, tem a sua própria estrutura e a sua própria dinâmica. Em geral, essas estruturas e dinâmicas das cadeias têm muita relação com a governança das cadeias por parte das empresas, e com os incentivos dos governos. Mas quando a gente pensa em empresas e quando a gente pensa em mercados, não tem como a gente esquecer que esses mercados, na sua maioria, são oligopolizados, são dominados por grandes
grandes corporações, em geral internacionais, sociedades anônimas, que estão no topo da hierarquia nessas cadeias e que tomam muitas decisões, né? Então, a posição de um país nessas cadeias depende, portanto, de interesses geopolíticos e econômicos, né, e de mercado internos e externos, e por isso são muito complexos, né? Aí, mapear uma cadeia é uma atividade bastante complexa, entender seus determinantes também. E, aliás, também existem poucas informações detalhadas sobre as cadeias, né? A gente precisa de mais informações. Considerando, por exemplo, que as empresas são muito importantes nas suas determinações, a gente vai lembrar que diversas decisões das empresas sobre o que produzir, aonde, são estratégicas e não são abertas ao público. Então, tem uma grande componente desse funcionamento das cadeias que não são reveladas, e a gente precisa ir caso a caso, né, que, claro, vai ser datado e determinado no tempo e espaço. Então, resumindo, essa dinâmica das cadeias depende de fatores também estruturais e institucionais, né? Como a governança, como as decisões dos diferentes agentes que estão relacionados nessas cadeias e, portanto, também tem muito a ver com questões de poder, não são meramente resultados de esforços de mercado, tá? E aí a gente pode dizer assim, pensando tudo isso, que o Brasil está problematicamente inserido nessas cadeias de valor. Em geral, se a gente olhar para o seu perfil, né, comercial, a gente entende que ele é um grande fornecedor de alimentos e de matérias-primas para o mundo, principalmente, e, ao mesmo tempo, é também um grande mercado consumidor, né, consumidor principalmente de manufaturas de média e de média alta ou alta intensidade tecnológicas. Então, o significado de melhorar a nossa inserção vai depender também do que a gente entende por desenvolvimento econômico, para onde o país quer caminhar, e então dos nossos objetivos políticos, econômicos e sociais. E isso não é fácil de se desenhar, não há um consenso, exige um debate democrático e a confrontação de diferentes pontos de vista teóricos e também ideológicos para se definir qual é esse caminho, né? Mas vamos lá entender essa posição do Brasil nas cadeias globais. Eu acho que podemos começar lembrando que na década de 2010 a 2019, até ali um pouco antes da pandemia, tanto os fluxos de comércio como os de investimento mundiais já vinham se desacelerando em relação à década anterior. Tá? Então, o próprio PIB mundial tinha desacelerado, ainda como consequência daquela crise financeira de 2009 e 2008. Mas quando veio a pandemia, esses números de comércio e de investimento caíram a pique, né? O comércio e investimento foi muito abalado pela pandemia, mas os dados, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, da UNCTAD, que é o braço da ONU, né, de comércio e de desenvolvimento, e também da UNIDO, que é o outro braço da ONU sobre desenvolvimento industrial, todos esses dados de indústria, de produção industrial, de produção total, de comércio, de investimento, vão revelar que o desempenho do Brasil acabou sendo mais fraco, ou seja, pior, do que nos demais países, do que a média também, nesse período da pandemia, no que se refere principalmente à indústria de transformação. E eu vou jogar luz na questão da indústria de transformação, a produtora de manufaturados, né? Não a indústria produtora de bens de extração mineral, porque essas indústrias vêm sofrendo, né, por um longo tempo um processo de enfraquecimento e que a gente, né, eu tenho chamado juntamente com outras autoras com quem escrevo, as professoras Fernanda Cardoso e a professora Tatiana Béranger, de maior dependência e também maior decadência. Eu já vou falar um pouquinho
desses termos, tá? Assim, se a gente olhar para o comércio internacional, houve uma redução do valor das exportações e das importações de bens do Brasil em 2020, né, que foi assim da ordem, respectivamente, de 7% e de 10%, enquanto que as perdas no mundo foram um pouco mais brandas do que as nossas, mas também na casa dos números negativos, né? Agora, as nossas importações sofreram ainda mais em 2020, até chegando a ser mais de 20%, e foi isso bem superior à perda mundial. Isso significa que a nossa crise econômica associada à crise sanitária, porque não são duas crises diferentes, né, foi muito mais severa e dramática, como a gente vem acompanhando, do que no restante do mundo. Se a gente olhar para alguns indicadores, como a nossa posição no ranking das exportações mundiais ou no ranking dos investimentos mundiais, seja de manufatura, seja de bens, a gente percebe que o Brasil só foi perdendo colocações. E, ao mesmo tempo, né, a nossa pauta de exportações foi se tornando cada vez mais baseada ou concentrada em commodities, né? Esse é um tema que vem sendo bastante falado. Então, houve um aumento da reprimarização da pauta exportadora, né, com queda relativa, porque é um número relativo, da participação das manufaturas. Isso reflete-se em alguma medida, mas não tão fortemente na estrutura produtiva, como a gente já vai falar a seguir. É importante diferenciar a estrutura comercial da balança de bens e serviços da estrutura produtiva, que é o perfil, né, das atividades econômicas realizadas, produzidos aqui no país. Existem uns dados muito utilizados, né, para entender cadeias globais de valor, que são dados de comércio em valor adicionado, que vão nos mostrar o quanto do valor dos bens exportados por um país realmente provém desse país. E também quanto desse valor provém de outros países, ou seja, o percentual de valor importado nessas exportações. E tradicionalmente, e até muitas vezes erroneamente, se tem apontado que esse conteúdo importado no valor adicionado das exportações do Brasil é muito pequeno, o que significa uma baixa integração às cadeias globais de valor. Então, esse percentual é pequeno e tem aumentado, né? O que significa, então, não necessariamente que a nossa integração é baixa, mas sim que os importados, significa exatamente o que ele é, estão aumentando sua participação no nosso processo produtivo. Para o bem ou para o mal, a gente precisa analisar se isso significa uma integração melhor, com aumento de competitividade às cadeias globais, ou, por outro lado, uma deterioração da nossa própria capacidade de produção e principalmente da capacidade tecnológica. E aí o número não nos diz nada quanto ao conteúdo tecnológico desse valor que está sendo absorvido. E é esse tipo de interpretação que a gente precisa buscar e averiguar com mais cuidado, né? O que a gente tem percebido, né, olhando outros indicadores, é de que sim, a nossa dependência à tecnologia, que é o tema principal aqui da conversa, parece estar aumentando, tanto já antes da pandemia, mas principalmente agora mais ainda durante a pandemia, e isso de uma forma que vai um pouco na contramão do que está acontecendo nos países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento de maior porte, que nesse momento em que o comércio internacional apresentava dificuldades, apresentava rupturas, buscou alternativas de readensamento produtivo, de reconversão industrial e de reindustrialização, inclusive. Esses movimentos pareciam já estar delineados anteriormente à pandemia e que a pandemia pode ter acelerado, mas a gente ainda não tem demonstrações e dados concretos que apontam
realmente nessa direção. Mas caso tenha acontecido mundialmente, ao que parece, pelo pouco fôlego que a indústria brasileira vem apresentando, né, nas últimas, de acordo com os últimos indicadores, apresentou 2020 e 2021, não é o nosso caso, ou seja, não está acontecendo um readensamento industrial no Brasil, né, muito pelo contrário. Então, para resumir, né, de tudo isso que eu falei, a nossa inserção ela é problemática, ela parece ser dependente tecnologicamente. O Brasil se destaca como provedor de matérias-primas e alimentos. Em alguns casos é o segundo, o terceiro maior produtor mundial e também exportador. E a relação das suas empresas, nas empresas que aqui estão localizadas, com os demais países, parece estar mais fraca, no sentido de que mais baseada em atividades e tarefas pouco nobres do processo produtivo, ou seja, que adicionam pouco valor e que geram, portanto, salários mais baixos, não tão altos, porque não exige maior qualificação, não gera diferencial de lucratividade, e isso é problemático, porque compromete, então, o nível de renda, né, o nível de emprego e o nível de renda disponível, e isso vai afetar toda a dinâmica econômica e das demais atividades produtivas do país. Uhum. Bom, a senhora falava muito do Brasil, mencionou outros países, agora mais ao final da fala, colocando essa diferente reação de alguns países em desenvolvimento, né, economias maiores em desenvolvimento com esse readensamento. Eu queria saber de maneira mais geral, olhando para esse grupo de países em desenvolvimento, os impactos socioeconômicos da pandemia foram mais expressivos para nós e Mendo, quais, a senhora já falou de algumas consequências, queria que falasse um pouco mais sobre consequências desse provável pós-pandemia, né? Ainda não acabou e é difícil acreditar que isso vá passar algum dia, mas, enfim, mantendo essa crença, quais as consequências do pós-pandemia na estrutura produtiva brasileira? Bom, os impactos socioeconômicos abrangem aí uma grande quantidade de variáveis, né? Então, se a gente pensar no lado mais trágico da pandemia, né, a quantidade de pessoas que faleceram, as pessoas contagiadas, a gente sabe que, infelizmente, o Brasil, né, e outros países em desenvolvimento como a Índia, estão entre aqueles que sofreram demais, foram tristemente atingidos pela pandemia e pela falta de políticas públicas em reação à pandemia. Um país desenvolvido, considerado desenvolvido como os Estados Unidos, também foi, né, teve ampla quantidade de pessoas que vieram a óbito, e em outros países desenvolvidos a gente também vê esse cenário, mas a reação do Estado, principalmente depois que chegou o novo presidente Biden, se tornou mais forte e mais contundente do que em países em desenvolvimento que tiveram mais dificuldades, até pelo seu atraso tecnológico, pela sua dependência também nas cadeias globais de instrumentos médicos e de farmacêuticos para conseguir vacinar toda a sua população. Mas a gente bem viu que isso não é resultado só dessas relações econômicas, mas também de decisões políticas, né, dos diferentes governos, mas principalmente do governo federal, que no caso do Brasil, né, e outros países em desenvolvimento também, como a Índia, atrasaram muito a imunização, a produção de vacinas, a distribuição das vacinas e a imunização da população como todo, inclusive das crianças e adolescentes. Então, assim, esse impacto a gente precisa destacar porque é lamentável que tenhamos
experienciado tudo isso e tantas vidas tenham sido perdidas, né? Mas então, agora, tem consequências fortes de crise econômica que tem a ver com desemprego, inflação, que, ao que os dados estão indicando, por exemplo, no Outlook do Fundo Monetário Internacional, tem sempre um relatório que chama World Economic Outlook, que mostra que países em desenvolvimento, né, sim, parecem ter sido mais afetados, e o Brasil, em particular, é um daqueles que está em maior crise, que já vinha vindo desde o impeachment golpe da presidente Dilma em 2016. Né? Agora, olhando para a questão da sua pergunta, para a estrutura produtiva brasileira, a gente vai lembrar que, embora o impacto da pandemia ainda está sendo mensurado, né? A gente precisa dos dados oficiais do PIB, por exemplo, das atividades produtivas do ano anterior, né, para ter certeza de como isso está se manifestando, mas também de dados que as contas nacionais não vão mostrar, que é justamente, como eu vinha falando no primeiro bloco de pergunta, como se distribuem essas atividades e tarefas das cadeias de valor, né? E aí, por isso que a gente ainda precisa de pesquisas, de investigações, de estudos de caso dos diferentes setores para entender o quanto as indústrias brasileiras e também o setor de serviços têm relegado ao valor adicionado importado ou atividades com parceiros fornecedores de outros países, e quanto isso tem prejudicado a nossa estrutura produtiva, né? Então, assim, o Brasil já vinha passando por um movimento de desindustrialização, em que a participação da indústria no valor adicionado e no emprego vinha se reduzindo, de forma que também a participação brasileira no valor adicionado mundial da indústria de transformação vinha caindo, né? Para pôr isso em números, em 2005 a nossa participação na indústria mundial era de 2,2%, e isso em 2020 caiu quase pela metade para 1,3%, ou seja, já era pequena, considerando o porte do país, tornou-se ainda menor. Só que temos que apontar que, enquanto no Brasil acontecia essa desindustrialização, ela não se dava no mundo, né? A participação da indústria no PIB mundial, em dólares, de 2015, manteve-se na última década em torno de 16%. E nos países em desenvolvimento também ficou estável, né? Mas no Brasil, a parcela da manufatura no PIB encolheu de 12,4% para 9,9%. Se a gente olhar em termos per capita, do valor adicionado da indústria de transformação por brasileiro e brasileira, esse número caiu 25% entre 2010 e 2020, enquanto que nos países em desenvolvimento e no próprio mundo, isso cresceu 36% e quase 12%, respectivamente, ou seja, o Brasil, de fato, estava na contramão do movimento dos países em desenvolvimento, né, em estágios com um porte e um tipo de perfil comercial produtivo parecido com o nosso, mas também com a média mundial. E ainda, a indústria brasileira vai ficando cada vez mais concentrada em poucas divisões industriais que têm menor intensidade tecnológica, como alimentos, como metais básicos, petróleo cru, né, e produtos químicos. Então, esse grupo de produtos passou a responder por 53% da produção industrial, né, em 2019, sendo que era diferente 10 anos atrás. Então, esse retrocesso na nossa indústria, a gente pode entendê-lo, até o IED tem uma análise sobre isso, o IED é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, como uma longa trajetória de acúmulo de distorções que comprometem a nossa competitividade e uma ausência mesmo de estratégia industrial e de CTI, de ciência, tecnologia e inovação,
que apoiasse a construção de novas competências produtivas e tecnológicas. E aí a gente pode falar, principalmente considerando um novo paradigma tecnológico que já está se firmando, que é o 4.0, baseado na manufatura aditiva, na digitalização, na inteligência artificial, na robotização. O Brasil não se destaca, não está na fronteira da maior parte dos nichos dessa nova indústria 4.0, a parte de alguns esforços isolados. Então, para resumir, os dados têm sugerido para a gente que a nossa inserção produtiva e comercial vai se tornando mais decadente e mais dependente, principalmente desde 2016. Sim, professora, quero aproveitar então esse gancho já para encaminhando para o fim da nossa conversa aqui, perguntar à senhora o que é possível esperar ou o que é exigido ou necessário de um próximo governo para que o Brasil possa ter então um maior aproveitamento dessas novas tecnologias sobre as quais a senhora falava e mencionava agora. eh, Há nichos em que a gente já é capaz de participar de forma competitiva? Bom, vamos lá. Eu terminei falando assim que a nossa dificuldade era que a indústria estava se tornando cada vez mais dependente e decadente, né? Para fugir desse padrão de inserção nas cadeias globais de valor e para participar de uma forma mais, vamos colocar assim, virtuosa, usando as palavras dos pioneiros do desenvolvimento, nesse caso o Mirdon, nessas dinâmicas internacionais apoiadas na tecnologia, a gente precisa construir uma agenda mesmo de desenvolvimento. E a agenda de desenvolvimento, o primeiro passo para ela, eu acho que é um pacto social, em que diferentes classes e diferentes interesses vão se encontrar em torno de uma visão que queira transformar o Brasil de uma maneira inclusiva e sustentável, que siga ao menos os ideais da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável e que também se preocupe com as nossas próprias definições do que seria alcançar uma qualidade de vida para todos e todas. Alçar-se a essa condição de desenvolvimento com igualdade social, então vai requerer mudanças institucionais, políticas, culturais, educacionais e produtivas. Não acontecem de uma hora para outra e não acontecem com tantas desavenças, atritos e desunião e fragmentação política. Então, conseguindo fazer um pacto que gere uma agenda de desenvolvimento, na abordagem estruturalista, isso significaria apoiar a sua diversidade, ampliar a sua complexidade, porque essas características vão ampliar os impulsos dinâmicos para crescer a renda, o emprego, a qualidade da renda, a qualidade do emprego de diferentes atividades econômicas. Então, assim como eu tenho destacado nos textos com a minha colega Fernanda Cardoso, o comércio externo é um dos canais para isso. Seria interessante apostar nas manufaturas novamente, que isso acontecesse, que a gente perdesse esse caráter primário das exportações, não necessariamente reduzindo o agronegócio, mas sim fazendo crescer mais do que proporcionalmente as manufaturas. E para isso precisa, sim, de políticas de incentivo. E que essa estrutura nova comercial refletisse mudanças na própria estrutura produtiva, para que o Brasil se torne mais integrado e, como já foi dito em diversos momentos na história, assim, com um ponto de partida bastante lógico a partir da sua integração regional, integração com os vizinhos. Mas a verdade é que nos últimos 70 anos, desde que essa ideia foi lançada por Prebisch, lá no Manifesto de 1949, por exemplo,
essa integração produtiva na América do Sul, na América Latina e Caribe tem sido muito incipiente, muito fraca, com alguns momentos de melhorias, mas que nesse momento está tendendo a piorar, principalmente com a concorrência chinesa. Então fica cada vez mais difícil para o Brasil e para os nossos vizinhos também se inserirem nessas cadeias de uma forma competitiva, num cenário de mudança tecnológica, né? Então, é necessário assim, que se invista, como eu vinha falando, em políticas e que se invista também em estudos para entender quais são alguns mercados ou nichos interessantes para o crescimento e para o desenvolvimento brasileiro, que é justamente a sua pergunta, né? Então, assim, da minha experiência, do que eu venho estudando, eu posso compartilhar a informação que veio a público ainda nesse mês. Eu fui uma das pesquisadoras do plano da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico para a Agenda 2030. A BDE é a Associação, né, de Apoio do Sistema Nacional de Fomento, que inclui aí diversas instituições de financiamento, né, a projetos de investimento, como o BNDES, como o Banco de Brasília, o BMG. Existem diversos bancos e agências de fomento, né, a Desem Bahia, Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Goiás, ou seja, as cooperativas de crédito. A gente fez um planejamento e para justamente encontrar alguns nichos estratégicos. E, em vez de chamar de nichos estratégicos, a metodologia do estudo foi atrás de, mais do que isso, missões estratégicas, no sentido de que as missões vão conciliar o desenvolvimento não só de alguns ramos, setores de atividade econômica estratégicos, com objetivos sociais, né, de desenvolvimento. E aí, como parâmetro para esses objetivos sociais, a gente usou justamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, após analisar quais seriam os setores estratégicos e quais são os objetivos do desenvolvimento que estão mais precisando de atenção, o plano ABDE sugere 5 missões estratégicas, né, que eu vou dividir aqui com vocês. A primeira delas seria todo o sistema de saúde como o motor do desenvolvimento, pensando que a gente precisa também estar muito focado com o nosso mercado doméstico, não somente com a nossa participação no comércio exterior e no atendimento da saúde de qualidade para a população. Então, a gente está falando de equipamentos, instrumentos médicos, óticos, a gente está falando do setor farmacêutico, a gente está falando da indústria química, a gente está falando dos serviços de saúde e diversos outros serviços associados à saúde. Então, essa seria uma primeira missão. A outra missão é a do agronegócio engajado, em que o agronegócio, né, considerando a indústria e o serviço do agronegócio realmente já tem uma participação muito alta, tanto no Sistema Nacional de Fomento quanto na nossa estrutura produtiva, mas ele, infelizmente, até o momento tem desdobrado pouco, encadeado pouco seus efeitos dinâmicos para as demais atividades. Então, o agronegócio deve sim engajar no sentido de transbordar a tecnologia para a agricultura familiar, de um lado, mas também para as outras atividades econômicas, e a gente precisa elevar essa competitividade, reduzir os custos em toda a cadeia do agronegócio. Isso inclui armazéns, galpões, a logística, os serviços de venda comercial, o atacado, o varejo e o supermercado, para que o preço que é pago ao produtor não seja tão diferente do preço que o consumidor lá da ponta vai receber. E que garanta, e aí é muito importante, que toda essa cadeia do agronegócio garanta uma segurança alimentar para a nossa população, que hoje sofre de fome, e essa quantidade de pessoas com fome na pandemia aumentou,
enquanto as nossas exportações de soja aumentaram também. Então, é preciso voltar a nossa terra, os nossos recursos, também para alimentar a nossa população e garantir, né, por exemplo, que o ODS 2, que é esse de segurança alimentar, seja atingido, que as crianças estejam bem nutridas, né, e crianças e idosos e demais grupos vulneráveis. A terceira missão é relacionada aos ecossistemas sustentáveis e à bioeconomia, principalmente na Amazônia. Então, fazer com que essa nossa diversidade de biomas seja aproveitada de uma maneira sustentável, inteligente e principalmente pelos povos que habitam essas regiões, dinamizando as cadeias locais de valor. E muito importante, tanto nessa missão quanto na anterior do agronegócio, evitando e diminuindo as queimadas, né, dos nossos biomas, e nesse caso aqui da terceira missão, principalmente da Amazônia, que também foi um fator muito grave no governo Bolsonaro, que aumentou muitíssimo, e isso precisa ser separado imediatamente. E o Sistema Nacional de Fomento deveria investir em monitoramento para não financiar ações predatórias de florestas, né? Então, essa é a terceira missão. A quarta missão tem a ver com a infraestrutura e as cidades sustentáveis, então, investir em metrô, investir em ferrovias, em rodovias, em sistemas portuários, em energia eólica, e outras fontes renováveis de energia, de uma maneira que também já vai modernizando as cidades, no sentido de elas serem mais inclusivas e menos poluentes, né? E aí, a quinta missão agora me escapou. Peraí, deixa eu pensar. Claro, a quinta missão, para terminar, e com chave de ouro, na minha opinião, é a diversificação digital, incentivando a diversidade. Então, aí, fechando com a pergunta, investir sim nessas novas tecnologias digitais, em serviços digitais, inclusive serviços educacionais digitais, promovendo o empreendedorismo, mas também promovendo mercados das indústrias maiores, então, assim, equilibrando os investimentos entre empresas maiores e empresas de pequeno porte, de forma a promover, isso é muito importante, a inclusão social, ou seja, aumentar a quantidade de mulheres recebendo financiamento para os seus empreendimentos, de negros e negras, de quilombolas, de refugiados, de pessoas que comumente têm menor acesso a financiamento, né? Então, a gente acredita que aumentar a diversidade seja uma forma de promover também a democracia, fortalecer o poder dessas pessoas, empoderá-las, para que aí se construa o tal do pacto, essa agenda de desenvolvimento se torne mais perene, né? Que as coalizões políticas no poder representem melhor a nossa diversidade da sociedade e equilibrem mais a correlação de forças, que defenda os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras e dessas pessoas que historicamente, né, estão sendo oprimidas no nosso país. Cristina Reis, professora de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da instituição, também vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa em Cadeias Globais de Valor. Quero mais uma vez agradecer a senhora por aceitar o convite, por essa participação aqui que muito enriquece a nossa série. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.